Ó prezados e amados irmãos e internautas, que a partir deste momento irão dedicar um pouco do seu tempo para participar de mais uma reunião da Igreja Apostólica. É um prazer muito enorme, uma grande satisfação de poder mais uma vez poder falar alguma coisa sobre a doutrina e a nossa fé apostólica. Eu apresento a todos a minha saudação, desejando-lhes a paz e a bênção de Deus, o nosso Pai, de Jesus, de Maria Santíssima e de nossa bendita e Santa Avó Rosa. Que a graça e a bênção de nosso profeta e santo irmão Aldo também esteja presente na vida de todos os irmãos. Eu convido os irmãos assentados para ficarem em pé e iremos agora suplicar as bênçãos de Deus para o momento desta reunião. Todos em sentido de oração, oramos. Altíssimo e onipotente Deus, nosso Pai, queremos nesse momento, ó Pai, agradecer ao Senhor, bem como ao seu Filho amado, nosso Senhor Jesus, que juntamente com a nossa Mãe Maria Santíssima, nos proporcionaram esse momento tão feliz, de onde mais uma vez pode se reunir uma parte desses teus filhos, sejam nos seus lares, sejam em nossas congregações, mas que nesse momento estão cada um deles com um só objetivo e um só propósito em cada coração, de aproveitarem o momento desta reunião para poderem alimentar-se a sua alma, para ter força e sabedoria, para que possam lutar a cada dia de nossa vida, para podermos conquistar a nossa vitória. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, por nos ter dado a vida preciosa de nossa querida e santa Avó Rosa, e junto com ela nos deu esta Igreja Apostólica, que na qual nos regeu um verdadeiro Filho de Deus, através dos ensinamentos desta santa, que não medindo esforços, que não medindo luta, nem mesmo sacrifício, tudo fez para cumprir a sua vontade, ó Pai, e a vontade de nosso Senhor Jesus, ao implantar toda a sua vontade, através da doutrina e da disciplina, no seio da Igreja Apostólica. Desta forma, ó Pai, esta sua serva, a Santa Avó Rosa, pôde fazer desta igreja a igreja verdadeira do seu reino, e o Senhor, juntamente com seu Filho amado, e a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, pôde governar esta igreja, e através da missão da sua serva, pode fazer com que cada um de nós fôssemos reconhecidos na sua glória, como seus verdadeiros filhos. Agradecemos à Senhora Santa Avó Rosa, bem como ao profeta e santo irmão Aldo, pela oportunidade nos dada, e ciente de que a Senhora, juntamente com o santo irmão Aldo, estás nos revestindo com a unção do Espírito do Pai, para que esta reunião seja mesmo realizada com toda a perfeição. Pedimos à Senhora que, junto com o santo irmão Aldo, que ajude a cada um de nós que estamos nesta reunião a participar desta mensagem, para que possamos entender e compreender o teor que vem desta mensagem para cada um de nós, e que possamos aproveitá-los todos os momentos desta reunião, para que tenhamos a nossa alma bem alimentada e uma sabedoria perfeita para entendermos a vontade do nosso Pai. Ciente de que a Senhora, juntamente com o santo irmão Aldo, acompanhados de santos e anjos aqui se encontra, desde já declaramos esta reunião consagrada e entregue ao trono do nosso Pai. Amém. Cantemos o hino de número 1, Igreja Forte. Nós somos
irmãos que têm seus lugares poderão se assentar. E na sequência de nossa reunião, nós iremos cantar mais alguns hinos, na companhia de todos os irmãos. Os irmãos cantem esses hinos com bastante amor, com bastante alegria e sinceridade em seu coração, pois os hinos que nós entoamos em nossas reuniões é uma das formas que cada um dos irmãos tem de expressar o seu amor, adoração e gratidão ao nosso Pai e a todos os seus santos. Cantemos o hino de número 196, nesta data. Na sequência, cantemos o hino de número 197, duas datas. Na sequência, cantemos o hino de número 199, Dia Feliz. Oh
Amém. Na sequência de nossa reunião, nós teremos também a participação dos irmãos do coral, que irão fazer a apresentação do hino A Santa que nos guarda. Tira seus filhos da dor. De noite à sua frente, para o caminho iluminar. De dia a sua retaguarda, Para inimigos livrar. e assim Deus com sua glória, sabedoria e grande poder, através do santo Moisés, grandes milagres ele pôde fazer. Hoje novamente na terra, Deus com grande poder, através dessa igreja apostólica, grandes milagres ele voltou a fazer. Libertando um povo do domínio do mal, dando-lhe paz e saúde e a proteção celestial. Este é um povo apostólico e que marcha sem temer, pois tem na frente a sua retaguarda, uma santa me proteger. Esta santa de grande poder, pelo céu
Ainda pelo coral, ouviremos o hino A Vinda do Consolador. Jamais faltaria, e entre os povos buscou. Foi grande a peleja para formar a igreja que ele tanto amou. Que daria honra, louvor no dia 10 de junho. Nascia aquela que seria o Consolador. Amém. Na sequência desta reunião, cada um dos irmãos terão agora a oportunidade de demonstrarem o seu amor em relação à obra desta igreja. Falo-lhes agora a respeito das contribuições, que é uma forma de cada um de nós expressarmos o nosso amor e o nosso reconhecimento pela obra desta Santa Igreja. Uma vez que cada um de nós entendemos
que para que a igreja possa ela continuar com a sua obra aqui na terra, ela precisa ter recursos financeiros. E esses recursos financeiros que a nossa igreja recebe, ela precisa do nosso amor, ela precisa do nosso esforço, porque todos esses recursos vêm através das nossas contribuições, sejam elas ofertas normais, sejam nossos dízimos, ou até mesmo as ofertas especiais, que são as ofertas que nós sempre fazemos de uma forma diferente das ofertas normais e também dos dízimos. E principalmente por se tratar desta data natalícia da obra desta Santa Igreja, é que devemos despertar em nossa alma o amor de melhor servir a obra desta igreja e dedicar ao nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus e à nossa Mãe Maria Santíssima, o nosso reconhecimento, não somente pela vida preciosa da Igreja Apostólica, mas por nos ter dado também a nossa querida e Santa Vó Rosa, porque e foi exatamente através dela que hoje esta igreja é divina, é poderosa e pode nos proporcionar o amor, a felicidade de Deus para cada um de nós. E esse amor de Deus, ele vem para cada um de nós através do nosso amor, através do nosso reconhecimento pela obra da igreja. E todos aqueles que se procedem desta forma, tenham certeza que o Pai, Ele não esquece de ti. Ele olha, Ele vê o seu esforço, junto com a Santa Vó Rosa e junto com o Santo Irmão Aldo. E procura fazer sempre o de melhor que puder pela nossa vida. Em um dos ensinos do apóstolo São Paulo, sobre as contribuições, ele disse assim: todo aquele que tem amor, alegria e satisfação pela obra da sua igreja, esse se esforça para contribuir. Por quê? Disse o apóstolo, porque este, na sua alma, ele sente prazer, ele sente alegria de ver o progresso da obra da sua igreja. Então, por isto, se esforça para contribuir. Então, amados irmãos, por ser uma data propícia, uma data natalícia da Igreja Apostólica, onde estaremos comemorando mais um ano de atividades nesta terra, onde a igreja está comemorando seus 66 anos de atividades, vamos mostrar o nosso amor, a nossa contribuição, uma oferta especial, como um presente de gratidão à Santa Vó Rosa, para a subsistência da sua igreja aqui na terra, uma oferta especial, que venha realmente demonstrar o nosso amor e o nosso reconhecimento pela obra desta igreja, para que os irmãos possam entender melhor este apelo referente às contribuições. Eu leio para os irmãos a mensagem que tenho a respeito desse assunto, que fala reconhecimento e gratidão do povo apostólico pela vida preciosa da Santa Vó Rosa e da Igreja Apostólica. Na próxima quarta-feira, dia 10 de junho, vamos comemorar 66 anos de existência da Igreja Apostólica na Terra, fruto do ministério glorioso da Santa Vó Rosa e do ministério do Santo Irmão Aldo, que vem sendo manifestado com toda a glória de Deus e de Jesus nosso Senhor. E estes dois santos poderosos,
junto com todo o povo apostólico, vamos dar cumprimento a todos os planos de nosso Pai e de Jesus nosso Senhor, em benefício de um povo que nasceu dela Santa Avó Rosa, para ser um povo vitorioso, cheio de virtudes e de boas obras. Povo que tem recebido grandes bênçãos para suas vidas e para seus lares. Uma das virtudes que não pode faltar no povo de Deus é o sentimento de gratidão, que é o reconhecimento por tudo que recebemos nesta Santa Igreja Apostólica. A segunda vinda de Jesus, através da Santa Avó Rosa, transmitindo toda a graça, virtude e poder, que santifica, que purifica os corações e alimenta seu povo, dando ânimo, dando fé e coragem para vencermos as lutas de cada dia e proporcionando paz, alegria e bem-estar. Devemos ser agradecidos pela doutrina e disciplina que regem a vida do apostólico fiel, que moraliza, que educa, corrige e livra a cada dia esta igreja do mundanismo e de toda a corrupção. Devemos ser gratos pela Santa Avó Rosa ter preparado o Santo Irmão Aldo, seu vaso precioso, à sua semelhança, que pôde continuar preparando e dirigindo o seu povo nesta Santa Igreja Apostólica. Estimados irmãos, reconheçam tudo isto através da sua fé e obediência aos preceitos de nossa igreja e pelo seu constante esforço e dedicação em contribuir, dando seus dízimos, suas ofertas especiais, para levar avante uma obra que custou anos de muitas lutas e sacrifícios para seu benefício e sua salvação. Saibam dar valor ao reino dos céus, à Igreja Apostólica e ao Santo Consolador, que foi enviado para estar conosco para sempre. Entendam que se lhes pedimos com insistência, é porque nossa obra depende muito de suas contribuições. Elas são muito valiosas e são a garantia da vitória da igreja, porque é o meio de divulgarmos a vinda do Consolador, do Santo Pastor Irmão Aldo, e a mensagem desta Igreja Apostólica. O contribuir para a obra do reino dos céus é o fruto de um coração bondoso, que ama profundamente a sua igreja e que sabe dar valor a tudo o que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo realizam em seu favor. Não se esqueçam de preparar uma oferta especial como presente de aniversário à Santa Avó Rosa e à sua igreja. E que ela vos abençoe muito, juntamente com Deus nosso Pai e todos os seus santos. Nós do Conselho Deliberativo agradecemos a vossa colaboração e enviamos o nosso abraço fraternal. Tenham muita paz, tenham muita saúde, prosperidade e felicidades. Aqui está, amados irmãos e internautas, a mensagem referente às contribuições. Esclareço a todos que sentirem na sua alma esse desejo de oferecer as suas contribuições para a igreja, e que se na sua cidade não houver a reunião de nossa igreja, devido às congregações estarem fechadas pelos decretos impostos pelo governo estadual ou municipal, e a sua congregação está fechada, se o senhor ou a senhora
não tem como levar a sua oferta lá na reunião, o senhor e a senhora terão a oportunidade, sim, de oferecer a sua contribuição para a igreja. De que forma? Através das contas bancárias, que a igreja possui suas contas. Irá aparecer no seu monitor as agências, número da agência, número da conta, CNPJ da igreja, tudo certinho. Basta o senhor ou a senhora anotá-los, tudo certinho, e no primeiro dia útil, pode ir a uma agência e lá fazer o seu depósito bancário. Há algumas agências que têm os seus correspondentes bancários e tem um limite para depósito. Se a sua oferta for maior que o limite impostos pelos correspondentes bancários, aí o irmão ou a irmã terão que procurar uma agência para efetuar o seu depósito. É fácil, é simples e é rápido. Dediquem o seu amor pela igreja e mostrem, através do seu amor, o seu reconhecimento pela obra da igreja, e que realmente quer ver o progresso e a prosperidade da obra da igreja, que nós tanto amamos em nosso viver. Amém. Curvem suas cabeças que eu vou fazer uma breve oração consagrando estas contribuições. Ó bendita e santa Vó Rosa, neste momento estão cada um de seus filhos oferecendo à Senhora as contribuições que prepararam para esta reunião. Eu peço à Senhora Santa Vó Rosa que, junto com o Santo Irmão Aldo, que receba as contribuições desses teus filhos, e que a graça e a bênção da Senhora, de Deus o nosso Pai, de Jesus e Maria Santíssima, e também a do Santo Irmão Aldo, que esteja presente na vida de todo esse teu povo, ajudando-os no seu trabalho, no seu emprego, procurando dar-lhes a eles sempre o de melhor, para que sintam na alma sempre o desejo de sempre bem te servir e principalmente ajudar na parte financeira da sua igreja. Ciente de que a Senhora está recebendo estas contribuições, desde já declaramos as mesmas consagradas e entregues à sua igreja. Amém. Na sequência, nós iremos ouvir um hino instrumental. O hino a ser apresentado tem como título Eterna Mansão.
Na sequência, eu faço um aviso para toda a igreja, para todos os nossos irmãos. O Conselho Deliberativo avisa a sede e todas as nossas congregações que devem seguir rigorosamente o decreto municipal ou estadual em relação às restrições quanto ao Covid-19 e seguir as orientações dos boletins. Onde for lei, todos devem estar de máscara, inclusive os obreiros, coristas e músicos. E só podem tirar no momento que estão cantando ou tocando seu instrumento. Devem também evitar contatos físicos e respeitar o distanciamento propostos nos decretos. Obedeçam. Onde houver as restrições às pessoas acima de 60 anos e do grupo de risco, tenham sempre disponível álcool gel e façam a limpeza e higienização de nossos templos após as reuniões. Se porventura os obreiros e diaconisas não puderem fazer a limpeza devido às restrições deste momento, os irmãos do coral e membros devem se unir e fazerem esse trabalho de suma importância, inclusive para a conservação. Na sequência, nós iremos ouvir a apresentação de um solo, que tem como título Louvor a Santa Avó Rosa. Como um gesto de gratidão e para externar toda a minha adoração, ó Santa Avó Rosa, meu consolador, tua beleza tem a moldura de uma flor, por isso eu canto este louvor, louvor de adoração. Tu és sim o vaso
como um gesto de gratidão. E para externar toda a minha adoração, ó Santa Vó Rosa, meu consolador, tua nobreza tem a moldura de uma flor, por isso eu canto este louvor, louvor de adoração. Rosa, tu és sim o vaso sublime do amor. Rosa, te amo, querida e Santa Vó Rosa. Rosa, te amo, querida rainha das flores. Rainha das flores. Prezados irmãos, agora nós vamos meditarmos um pouco na mensagem de nossa igreja. Tenho 3 mensagens para passar para os irmãos. São mensagens muito lindas, muito bonitas, que ouvida com amor, com muita atenção, os irmãos irão observar que são palavras que vêm para edificar a nossa alma, nos dar sabedoria e entendimento, principalmente para que possamos entender melhor a vida preciosa desta igreja e também o de nossa querida e Santa Vó Rosa, e entender também o valor do ministério da Santa Vó Rosa como consolador e também a do nosso santo irmão Aldo, o nosso profeta. 10 de junho, comemoraremos na sede e em todas as congregações de nossa igreja o aniversário do nascimento da Santa Vó Rosa, no dia 10 de junho, e o início da existência da Igreja Apostólica nesta terra. Foi por determinação de Jesus, nosso Senhor, que comemoramos os 2 aniversários na mesma data, pois a Igreja Apostólica nasceu com a Santa Vó Rosa. O nascimento da Santa Vó Rosa, predestinada para ser o Espírito Consolador da promessa de Jesus nosso Senhor, deu a condição para que Deus e Jesus nosso Senhor pudessem restaurar a sua igreja, e novamente a esperança de salvação aos corações humildes e contritos. Por isso, amamos e adoramos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso divino Mestre, a Santa Vó Rosa e a todos os santos e anjos, por termos esta oportunidade de participar, honrar e divulgar a mensagem do Consolador e desta Santa Igreja Apostólica. Aonde for possível, participem com muito amor destes dias tão especiais,
para nós apostólico, e elevem sua gratidão a Deus, a Jesus e à Virgem Maria, pela nossa querida e amada Santa Avó Rosa, por nossa Igreja Apostólica e pelo pastor por excelência, nosso Santo Primaz, irmão Aldo. Com muito carinho desejamos, parabéns, Santa Avó Rosa, parabéns, Igreja Apostólica. A glória da data de 10 de junho para a Igreja Apostólica. É uma outra mensagem que também fala a respeito da data 10 de junho, data natalícia desta Santa Igreja. Esta data comemorativa da Igreja Apostólica é fruto do amor divino. Deus, o Pai, com Jesus nosso Senhor e o Espírito Santo, prepararam um plano tão extraordinário e maravilhoso, que é só pela fé que podemos compreender o alto valor e seu significado. Cumpriu-se neste plano divino 3 preciosas promessas do Senhor Jesus: a vinda do Espírito Consolador, a igreja prometida e o pastor que governaria o povo desta igreja. Portanto, haveria um só rebanho e um só pastor. A Santa Avó Rosa foi o vaso precioso do amor de Deus. Nela se manifestou o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia e sua sabedoria. A prova está na doutrina, na disciplina e no aperfeiçoamento moral e espiritual da igreja. Fato que se consumou no ministério do Santo Irmão Aldo, e ainda mais na manifestação de todo o poder para curar, libertar, salvar e proteger o povo apostólico de grandes perigos e males. Prezados irmãos, nós estamos na data comemorativa de nossa Igreja Apostólica. É uma data muito importante para que nós apostólicos possamos comemorar com muito amor, com muita alegria e com muito júbilo em nossas almas. A igreja tem organizado nossas festas por ocasião dos batismos, que é um acontecimento de grande importância para a atividade da igreja toda. Celebramos também o dia do Consolador, o dia do aniversário de nascimento do nosso Santo Irmão Aldo, e também o Natal de Jesus e o final de ano. São épocas festivas, quando todos nós procuramos com toda honra, com toda lealdade e sinceridade, adorar o reino celestial. Mas entendam também os amados irmãos que a festa do aniversário de organização desta igreja e a festa para comemorarmos o nascimento da Santa Avó Rosa nesta terra, cujo nascimento tinha o importante objetivo do nosso Pai, de que chegasse a ser o outro Consolador. E esta festa, ela também se destaca sobre as demais, com um profundo significado para todos nós. Prezados irmãos, falemos primeiro da vida preciosa da Santa Avó Rosa, até o momento que ela pudesse chegar a fazer parte da obra desta igreja. A 10 de junho, há muitos anos atrás,
nascia na terra uma menina. Ninguém percebeu as qualidades e as virtudes que ela possuía na sua alma. Porque quando ela veio ao mundo, Deus o Pai deu a ela um espírito privilegiado. Qual era esse privilégio que diferenciava a Santa Avó Rosa dos demais? Era um espírito dotado de virtudes, dotados de coisas boas, de qualidades preciosas. E ninguém percebeu. Nem ela mesma sabia dessas qualidades especiais que ela tinha na sua alma. E a Santa Avó Rosa foi crescendo. Se tornou uma menina, uma mocinha, uma jovem. E no transcorrer da sua vida, desde pequena, ela possuindo já esse dom, virtudes do nosso Pai, e entre estas virtudes que ela possuía na sua alma, era exatamente a virtude do amor. Era uma das virtudes. E essa virtude do amor foi o que fez com que a Santa Avó Rosa pudesse então demonstrar aos demais a sua bondade, o seu modo de agir pelo bem, a sua maneira de fazer o bem às pessoas que precisavam de algo para ser ajudado, seja no seu sustento, na sua vida material, enfim, em tudo. Ela tinha uma palavra de conforto para confortar, para consolar aqueles que muitas das vezes o procuravam. Uma vez ela tomava ciência do problema, e ela então conversava e animava aquela pessoa, dava ânimo às vezes para uma criança, para uma família, gostava de ajudar as pessoas que as procuravam. E muitas das vezes a Santa Avó Rosa, aquela menina, não era compreendida pela bondade que ela fazia às pessoas, principalmente pelos seus pais, que o castigava. E muitas das vezes castigava com muito rigor, pensando que com aquele castigo ia impedir com que aquela menina deixasse de fazer o bem às pessoas. Era muito ao contrário. Ela não se intimidava com o castigo. Aumentava mais ainda o amor de ajudar as pessoas. E sabem o importante, amados irmãos? O importante é que, em todos esses momentos que ela recebia o castigo, e muitas das vezes ela até apanhava por ajudar o próximo, o importante de tudo isso, amados irmãos, é que ela nunca guardou raiva, nunca guardou o sentimento da raiva, ou às vezes de querer pagar com o mal. Não, ela nunca guardou esse sentimento, mas sempre procurou ver o bem, promovia o bem às pessoas. Porque o prazer da alma da Santa Avó Rosa era verem as pessoas bens, era ver as pessoas felizes, com a felicidade na sua alma, com felicidade nos seus lares. E ela assim fazia porque ela tinha uma certeza. Qual era a certeza que ela tinha? Que a recompensa vinha dos céus. Porque desde criança, amados irmãos, ela sempre confiou em Deus, sempre confiou em Jesus, e principalmente em nossa Mãe Maria Santíssima,
A fé da Santa Vó Rosa e Maria Santíssima sempre foi muito forte na sua alma. Foi exatamente o que garantia a vida e o alimento da sua alma, para que ela pudesse entender os desígnios da bondade do nosso Pai para com a criatura humana. E sempre que ela fazia o bem às pessoas que as procuravam, ela nunca fazia querendo, lá na frente, ou dia após, uma forma de pagamento por aquilo que ela fazia pelas pessoas. Ela nunca buscou nada de vantagem, nunca buscou nada em forma de pagamento, nunca. O pagamento que ela buscava era ver a pessoa bem. Quando ela sabia, aquela família está bem, era a maior alegria da Santa Vó Rosa, era a maior alegria que ela sentia na sua alma, mesmo sendo castigada pelos pais. Então, prezados irmãos, estou lhes mostrando estes fatos, para que os irmãos possam entender, e também os irmãos internautas, para que possam entender o valor dela, Santa Vó Rosa, antes da existência da obra desta igreja, antes da existência da igreja. E sabem por quê? Que Deus o Pai revestiu ela com este privilégio, deu a ela essas virtudes, deu a ela a sabedoria, a virtude do amor. Sabem por que ela adquiriu tudo isto? Porque Deus o Pai já esperava que no futuro Ele pudesse usá-la para que ela viesse formar a sua igreja e representar na terra o reino dos céus. Porque quando Jesus fez a promessa da vinda do Consolador, Jesus prometeu a vinda do Consolador a pedido do nosso Pai. Deus pediu a Jesus que anunciasse a vinda do outro Consolador. Ficou registrado lá no livro do Apocalipse, ficou registrado. E Jesus, ao fazer a afirmação do outro Consolador, por ordem do seu Pai, Ele disse: este Consolador sairá no meio do meu povo, será formado no meio do povo. E disse Ele mais: vós, os santos, os conhecereis, e quando este Consolador vier, eu vou-los os anunciarei. Então, amados irmãos, Deus o Pai, contemplando a terra, contemplando a humanidade, Ele observou que esta promessa não podia mais demorar, não tinha mais tempo para ser adiado. E verificando entre toda a humanidade, não encontrou ninguém preparado, que tinha as virtudes principais, que tinha talentos necessários, para que ele pudesse permitir a seu filho que se manifestasse, e o Consolador fosse então formado. Ele não encontrou ninguém. Então ele precisou investir na Santa Vó Rosa, deu a ela essas virtudes, e desde criança, ela foi crescendo com essas virtudes, foi crescendo com essa natureza divina. E Deus assim o fazia, porque quando Jesus fez a promessa a respeito do Consolador, muitos não entenderam, muitos não compreenderam o que Jesus estava falando, como até hoje, muitos não entendem, muitos não compreendem. Por quê? Porque Jesus, Ele foi categoricamente ao afirmar: este Consolador será formado no meio do meu povo. O que estava Jesus dizendo? Estava Ele afirmando que iria sim existir a sua igreja, iria sim existir o seu povo, mas o povo não entendeu. Ora, mais uma afirmação: vós os santos os conhecereis. Quem seriam esses santos que Jesus afirmou? Seria o povo
que viesse formar esta igreja e que iria aceitar os conselhos da sua serva, porque ela já estaria na igreja. E ela teria as revelações do Pai e de Jesus para aplicar a vontade de Deus na igreja. Então, aqueles que a obedecessem e que em tudo na sua vida se esforçassem para ser fiel a ela, a Jesus e ao Pai, nos céus, seria considerado como os verdadeiros santos. E mais uma vez ele afirmou a existência da igreja. Quando este Consolador vier, eu vos anunciarei. Como que ele iria anunciar o Consolador? Se o Consolador foi formado no meio da igreja, no meio do povo, quem seria o responsável? A igreja por ele formado. Não é mesmo? Então entendam, prezados irmãos, que Jesus, tudo ele fez para que o Consolador fosse formado lá no passado, na igreja apostólica primitiva dos apóstolos. Mas a época não permitiu, porque o pecado dominou de uma forma total a igreja, que ele não pôde mais tomar conta da igreja. Então essa promessa, ela foi adiada até a data presente. Até que em meados de 1954, falando agora sobre a existência da obra da igreja, o seu surgimento, que nós comemoramos junto com a data do nascimento da Santa Vó Rosa, em meados de 1954, surge aqui em São Paulo, nesse bairro do Tatuapé, um pequeno movimento, com algumas pessoas, uma centena e meia, mais ou menos. Surge ali este movimento, pequeno, e surgia como qualquer coisa que é montado na face da terra. Ali surgia a igreja. Ainda não tinha a origem divina. Jesus ainda não operava na igreja. Mas nós tínhamos duas pessoas importantes que organizavam aquele movimento. O bispo Eurico Matos Coutinho e a nossa irmã missionária Odete. Porém, o que eles tinham de bom na sua alma, e também aquelas pessoas que junto com eles iniciavam aquela igreja, aquele movimento, era o interesse na sua alma de fazer algo que viesse a agradar a Deus através daquele movimento, para que a igreja ela viesse a ser a única, não apenas mais uma, mas que ela viesse a ser a única. E começaram a buscar de todas as formas como realizar aquele movimento, aquele trabalho, para agradar a Deus. E da forma como achavam que deveria ser organizado, assim foram iniciando aquele trabalho. Até que em um determinado dia, logo no início, o bispo, ele teve a oportunidade de conhecer a Santa Vó Rosa, próximo aonde eram realizadas as reuniões. E ali ele convidou a Santa Vó Rosa, ambos não se conheciam, e ele convidou ela, começou a conversar, e na sequência convidou para participar da reunião, que iria ser dirigida por ele naquele dia. E disse a ela a hora que iria iniciar, e ela disse, eu vou. E ela foi e participou da reunião, que o bispo administrava aquela reunião. E ela gostou muito, adorou aquela reunião, principalmente a mensagem, os hinos que foram cantados, ela amou, ela adorou. E chegando na sua casa, depois do término daquela reunião, ela se ajoelhou, orou a Jesus e prometeu a ele que daquele momento em diante,
tudo ela fazia para servir a Jesus e também a igreja. Porque ela viu que ali estava tudo que ela procurava. Por que isso aconteceu? Primeiro, porque a Santa Avó Rosa já tinha na sua alma as virtudes do amor. As virtudes de Deus já estavam na sua alma. E aquele trabalho, aquele movimento que se iniciava, tinha um propósito de servir a Deus, de servir o reino dos céus. E Deus estava ali, Jesus estava ali, junto com Maria Santíssima, fazendo com que aquele movimento seguisse para frente, mas num caminho certo, num caminho reto para os céus. E Jesus, ele começou a tomar conta da igreja, não nos primeiros dias, que a Santa Avó Rosa começou a participar das reuniões. Esperou mais um pouco, para ver até onde iria aquele trabalho que estava iniciando. E foi seguindo. E Jesus foi observando o talento da Santa Avó Rosa, o talento da igreja apostólica, da igreja. E logo foi alugado um salão, aqui na rua Tuiuti. E ali foi a primeira revelação com quase um ano, depois de um ano, aproximadamente um ano, ou menos. Jesus apareceu a Santa Avó Rosa numa visão de um sonho. E a Santa Avó Rosa teve aquela participação com Jesus. E ele mostrou a ela um perigo que estava para acontecer. E pediu a ela que tomasse as providências. E que ela passasse a direção da igreja. E assim aconteceu. E Jesus assim o fez para ver até onde eles iriam aceitar o governo da Santa Avó Rosa como parte integrante da obra da igreja. E a Santa Avó Rosa falou com a direção da igreja aquilo que Jesus havia revelado a ela. E eles aceitaram. Tomaram as medidas necessárias e aquele problema foi solucionado. Então Jesus viu que a direção da igreja estava pronta, determinada, para seguir os passos rumo aos céus, determinados para formar uma igreja que viesse realmente pertencer ao reino dos céus, e que a igreja viesse a ser a única. A partir de então, Jesus então começou a se revelar à Santa Avó Rosa, e através dela, então ele começou a implantar a doutrina, implantar a disciplina, e formalizar um povo, onde esse povo viesse na terra ser considerado como santos do nosso Pai, que viesse ser considerados filhos legítimos de Deus. Amados irmãos, a Santa Avó Rosa exerceu a sua missão nesta terra por 16 anos. Foram os anos que Jesus precisou, junto com o Pai, para preparar a igreja. Foram 16 anos de luta, de muito sacrifício. Não pensam os irmãos que foram 16 anos fáceis. A Santa Avó Rosa estava junto. Ela já é de Deus, é de Jesus. Jesus toma conta da igreja. Então os problemas foram tirados. Não. Tivemos muito problema. Ela enfrentou muita luta e dificuldade, principalmente para implantar a vontade de Deus na igreja. E ela conseguiu. Ela ganhou a sua vitória. E a igreja passou então a ter a participação divina, a participação de Deus, em todos os atos festivos, em todas as reuniões. E foi a Santa Avó Rosa que ensinou a própria direção da igreja a retransmitir a doutrina e a disciplina, a fé nos santos, a fé em Maria Santíssima,
O ministério de cada profeta, dos apóstolos, foi a Santa Vó Rosa, que foi mostrando a direção da igreja, como que Jesus queria que fosse ensinado o povo. E desta forma, então, o povo apostólico foi sendo doutrinado. E Jesus, foi ele então cumprindo a sua promessa. Foi ele, nesses 16 primeiros anos da obra da igreja, formando e preparando a Santa Vó Rosa para ser o Consolador. Mas, como que ele iria enviar o Consolador, se não houvesse alguém preparado para receber este Consolador? Assim como no passado, quando o Pai prometeu a vinda do seu Filho, ele precisou inspirar os profetas para que anunciasse a vinda de Cristo, para que quando o seu Filho viesse, já tivesse alguém preparado para recebê-lo. Então assim se deu na vinda do Consolador. Precisava ter o povo preparado para receber esse Consolador, e Jesus cumprir sua promessa de formar esse Consolador no meio do povo. Vós os santos os conhecer, que seríamos nós apostólicos, que tivemos este privilégio de conhecer a Santa Vó Rosa em seu corpo físico na terra. Muitos que ainda conosco ainda estão, tiveram o privilégio de cumprimentar a Santa Vó Rosa, beijar as suas mãos, receber os seus conselhos, tiveram esta oportunidade, e hoje são provas vivas, testemunhas da promessa de Jesus, cumprida nesta igreja, porque conhecemos este Consolador, viveu em nosso meio, e Jesus precisou de 16 anos, e a igreja venceu. Conquistemos a vontade de Deus, a vontade do Pai. E nessa conquista, amados irmãos, se dá quando naquele 26 de outubro de 1970, quando a Santa Vó Rosa deixava o seu corpo nesta terra, o povo já estava acostumado com a Santa Vó Rosa em nosso meio. Ela era sempre a primeira a chegar nas reuniões da nossa igreja. Ela não media esforço, não media sacrifício, podia ser o problema que for, ela deixava de lado, o cansaço físico ela deixava de lado, mas ela queria sempre estar na igreja primeira. Era o exemplo que ela dava para nós, era o exemplo. Então, prezados irmãos, naquele dia em que ela deixava a sua vida no seu corpo físico aqui na terra, a igreja triste ficava a pensar, e agora? O que será da igreja sem a Santa Vó Rosa? Como ficará agora a continuidade desta obra? Ninguém sabia. Mas Deus já havia providenciado tudo. Porque tudo quanto acontece nesta terra é pela vontade de Deus. E quando Ele vê que algo precisa continuar, que a sua obra precisa continuar, Ele já prepara, Ele já dá o seu preparo, para que a sua obra tenha continuidade. E com a Santa Vó Rosa não foi diferente não, se deu da mesma forma. Deus o Pai já havia preparado o nosso santo e querido irmão Aldo, um grande profeta que viveu nesta igreja por 44 anos, e que antes da existência desta igreja, já lá no começo da sua vida, ele já recebeu um espírito, dotado de qualidades e virtudes preciosas, com o mesmo dom e virtudes da Santa Vó Rosa. Só que da mesma forma, ninguém entendeu e ninguém compreendeu a sua bondade. Durante a sua vida, ele só soube fazer o bem, soube ajudar o próximo, ajudava quem precisava. E a semelhança da Santa Vó Rosa, nunca buscava algo em troca ou em pagamento por aquilo que ele fazia. Mas ele tinha ciência na sua alma,
que o pagamento vinha de Deus, vinha de Jesus, vinha de Maria Santíssima, porque ele nunca deixou de lado, nunca deixou a sua fé se abalar, e sempre creu em Maria Santíssima, em Jesus, no Pai e em seus santos. Então, naquele dia 26 de outubro, então tudo isto era passado, toda esta missão ao nosso santo e querido irmão Aldo. E a Santa Avó Rosa subiu aos céus, vitoriosa, e herdou o seu galardão de Espírito Consolador. E nas mãos seguras do santo irmão Aldo, esta missão foi passada. Tanto é que a vitória dos céus foi tão grande, que logo numa primeira reunião, depois que a Santa Avó Rosa deixou o seu corpo nesta terra, de acordo com a vontade de Deus, cuja vontade divina mais uma vez prevaleceu na igreja, porque a Santa Avó Rosa, ela pôde dominar todos os corações do povo, de tal maneira que na primeira reunião, foi até uma reunião de quinta-feira, em que foi realizada esta reunião, depois dela ter deixado o seu corpo, numa visão importantíssima, Maria Santíssima falou ao irmão Aldo: isto é um verdadeiro milagre. E tudo isto foi possível, porque verdadeiramente a origem desta igreja é divina, porque foi o Pai quem dela tomou conta e tomou suas iniciativas. Então, prezados irmãos, hoje nós estamos prontos para comemorar mais um ano de atividade da obra da nossa igreja. Mais um ano de aniversário do nascimento de nossa querida e santa Avó Rosa. São dois marcos tão importantes na história da nossa igreja, que também nos contam nossas vitórias. São histórias belíssimas, que se a gente for ficar narrando, vai muito tempo, o tempo não permite. Mas são histórias belíssimas, sobre a vida da Santa Avó Rosa, que nos garante a nossa fé, que nos faz com que nós a cada dia mais, possamos crer mais em Deus, ter uma fé mais viva em Jesus, em nossa Mãe Maria Santíssima, e principalmente na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo. As vitórias desta igreja, da mesma forma. São 66 anos de luta, 66 anos de dificuldades, mas são 66 anos de vitórias. Porque disse Jesus, se não houver luta, não há vitória. Precisa ter a luta. Jesus não enfrentou grandes lutas, até mesmo o seu sacrifício, a sua morte na cruz. Querem uma luta maior que esta? E Jesus não ganhou a sua grande vitória sobre o império da morte? Então aí está, amados irmãos, o significado desta importantíssima data para nós apostólicos. E então cumpriu-se nesta igreja o que o apóstolo São João viu no livro, na sua profecia, e ficou registrado no livro do Apocalipse: o povo descendo de Deus para a terra, e a igreja sendo manifestada na sua inteira perfeição. Por quê? Porque essa perfeição pôde adquirir na igreja através do ministério do Santo Irmão Aldo, que passou então a anunciar o nome da Santa Avó Rosa como Consolador. E o crescimento da igreja foi em massa, porque Jesus mesmo ele afirmou que este Consolador teria poder de convencer os corações e glorificaria na terra o nome de Jesus. Então cumpriu-se na vida preciosa desta igreja apostólica. E o irmão Aldo, por 44 anos, ele lutou por esta causa tão nobre, não só de anunciar o nome da Santa Avó Rosa como Consolador, mas também de promover a paz, a felicidade na vida de cada um de nós, apostólico nesta terra. Então, após ter cumprido tudo o que Jesus exigiu da Santa Avó Rosa, ela então passou para o nosso irmão Aldo
este poder e a missão de revelar ao mundo a mensagem que foi dada por Jesus através dela, à Igreja Apostólica, sobre os mistérios divinos e a missão do Consolador e o nosso Santo Primaz. Tudo fez para que todos os planos da Santíssima Trindade e da Santa Vó Rosa fossem cumpridos através de nossa igreja. Portanto, comemorem com muito amor, júbilo e gratidão aos céus a data 10 de junho, dia tão significativo e maravilhoso, reconhecidos pelo valor da mesma e o que representa para cada apostólico, para a sua família, para o seu aperfeiçoamento moral e espiritual e para a salvação de sua alma. É um tesouro precioso que não há nada neste mundo que se compare. A Santa Vó Rosa e a Igreja Apostólica são esse tesouro precioso. Foi por isso que o nosso Santo Irmão Aldo lutou 44 anos com amor, e que esta riqueza, que é a nossa igreja e o Santo Consolador, seja distribuída a milhares de corações. É a missão desta igreja, irmãos. É a missão de cada um de nós, seja pastores, obreiros, músicos, coristas, membros. É a nossa missão de distribuir esta riqueza a milhares de coração. Os pastores, os obreiros, os regentes, músicos, coristas e todos os membros, temos que lutar unidos pelo crescimento da nossa igreja. Temos que ser muito dedicados pelo valor da missão da Santa Vó Rosa, desta igreja, e do nosso Santo Primaz, Irmão Aldo, para que seja dada a oportunidade de salvação aos corações humildes e sinceros, que aceitarem a nossa mensagem de todo o coração. Porém, estimados irmãos e irmãs, a sua colaboração é indispensável. Juntos ao Santo Irmão Aldo e à Santa Vó Rosa, fizemos o que hoje temos, mas há ainda muito o que fazer. Por isso, recomendamos que haja dedicação e união, para que possamos fazer com que a nossa igreja seja, para todo sempre, o tabernáculo de Deus entre os homens. Toda honra, louvor e glória sejam dadas à Santíssima Trindade, pelo glorioso dia em que nasceu a Santa Vó Rosa, e junto a ela, nasceu também a Igreja Apostólica, para o nosso bem e para a nossa salvação. Comemorem 10 de junho, com hinos e ações de graças, pelo valor que possui esta data para o povo apostólico. Espero que os irmãos puderam entender e compreender esta mensagem que fala sobre a data natalícia da obra da igreja. Procurei ser bem claro, mostrando uma parte da vida da Santa Vó Rosa, que deu a ela a garantia desta grande vitória, e também uma parte da obra da igreja, para que os irmãos possam entender a missão, não só da igreja, mas também da Santa Vó Rosa. E por que o ministério da Santa Vó Rosa foi importante para a obra desta igreja. E entendo, os amados irmãos, que tudo isto foi necessário para nós, para que Jesus, junto com o Pai, junto com Maria Santíssima, pudesse promover na vida de todo o apostólico a maior felicidade na sua vida cotidiana, no seu dia a dia. E esta felicidade no nosso viver, nós só podemos adquiri-la a partir do momento que aceitemos na nossa alma todos os ensinamentos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que foram realmente ensinamentos que vieram dos céus. Por isso que a igreja tem a origem divina. Por isso que a igreja nasceu da mesma fonte e com o mesmo poder, junto com a Santa Vó Rosa. Então eu leio a última mensagem. A felicidade está no seu coração. A felicidade está no seu coração. Mas ela só pode crescer e se multiplicar se permitires
que ela domine a sua alma. Todo ser humano recebe de Deus um espírito criado por ele, para morar num corpo humano e guiar este corpo para o bem, para a justiça e para o amor. Portanto, Deus coloca em cada alma a semente do bem. Porém, toda a semente, para se tornar uma planta ou uma árvore frondosa, precisa ser regada, precisa ser tratada em boa terra, para que ela cresça, germine e se torne preciosa e possa dar bons frutos e com abundância. Entretanto, esta planta precisa ser cuidada, tratada com carinho. Assim é a felicidade. Ela está no seu coração, como uma semente, mas vai depender da sua pessoa, para que sejas feliz enquanto viveres nesta terra. Disse certa vez o Senhor Jesus aos seus discípulos: o reino dos céus está em vosso coração. Então vejam esta palavra de Jesus: o reino dos céus está em vosso coração. Entretanto, para que este reino que está no seu coração venha lhe trazer a verdadeira felicidade, vai também depender da sua pessoa, do seu interesse e de sua boa vontade em buscar o tesouro mais precioso que está escondido em seu coração. Foi por esse motivo que disse Jesus: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. O homem que o encontrou, esconde-o, e fora de si, de alegria, ou seja, cheio de alegria, por ter encontrado aquele tesouro, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Deus o Pai, através de todos os séculos, tem falado ao coração do homem, e convidando-o para que a felicidade habite em seu coração, para toda a eternidade. Então entenda, os amados irmãos, que Deus o Pai, através de todos os séculos, até a presente data, Ele tem falado aos nossos corações. Ele tem falado para cada um de nós. Mas como que Ele tem falado para nós, irmãos? Ele nos falou através da Santa Vó Rosa. Ele falou para nós através do Santo Irmão Aldo. E como que o Santo Irmão Aldo falou isto para nós? Através das mensagens colocadas neste boletim. Quantas vezes que o Irmão Aldo nos ensinou através deste boletim, mostrando a vontade divina de Deus e de Jesus, a vontade da Santa Vó Rosa de obedecer a sua doutrina, de obedecer a sua disciplina. Muitos não entenderam, mas ali estava ele procurando mostrar, para que nós pudéssemos despertar do nosso coração esse tesouro precioso que está dentro de nós, que é servir a Deus, que é obedecer, aceitar as suas ordens, que é o tesouro mais precioso que está em nós, para que possamos adquirir a felicidade. Não uma felicidade com aquisições de bens do mundo, não é esta parte. Com a aquisição de muito dinheiro, eu sou feliz porque eu tenho bens, porque eu tenho recurso financeiro. Isso não basta não, irmãos, não basta. Tem tanta gente que tem tudo isso e não é feliz na sua vida, tem muitos. E tem outros que não têm praticamente quase nada e vivem mais feliz do que aquele que tem muitas coisas. O que é isto? É a felicidade com Deus, irmãos. Aquele que tem Deus no seu coração, aquele que tem Deus e a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo na sua alma, ele vive feliz sim, mesmo com pouco, ele é muito feliz. E é esta felicidade que o Santo Irmão Aldo, junto com a Santa Vó Rosa, procurou mostrar aos amados irmãos. Não é pecado nós, os irmãos, os internautas, terem propriedade, terem bens, serem bem
dotados na parte financeira, não é pecado não, é lícito. Mas desde que saibam também despertar na sua alma esta vontade de servir a Deus. Ser feliz também na sua alma, ter Deus consigo, ter a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo ao seu lado, santos e anjos lhe acompanhando constantemente. Esta é a felicidade que nós precisamos, estar bem com Deus, estar feliz com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Esta é a felicidade, este é o que nós precisamos despertar dentro de nós. Então disse Jesus, mas com a seguinte condição, conforme suas palavras no livro de Provérbios: filho meu, atenta ou dê atenção às minhas palavras e aos meus ensinamentos. Procura dar atenção, não deixes apartar dos teus olhos os ensinamentos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, grave-os, esses recados, esses ensinamentos, nas tábuas do seu coração, que estando gravado nas tábuas do seu coração, nunca se esquecerão desses ensinamentos, nunca, porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar? Guarda o teu coração, ou seja, a tua alma, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Ou seja, guarde para si somente as coisas boas. E as coisas que são ruins, apartam. Desvia as coisas ruins de vocês. Desvia. Manda para bem longe. E só retenha na sua alma as coisas boas e preciosas. Porque são só essas coisas que fazem com que as suas virtudes possam aumentar. E seus talentos possam ser multiplicados mais e mais diante do nosso Pai. O coração é a fonte interna da vida moral. Para conservá-lo puro, é preciso fazer todo o esforço para só praticar o bem. As fontes da vida são toda a graça e virtude que emanam do trono de Deus para seus filhos na terra, e também a sua palavra e seus ensinos, que foi anunciada por Jesus nosso Senhor, pelos seus santos apóstolos, e nesses dias atuais, pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, através desta igreja apostólica. Portanto, se conclui que toda a pessoa, para ser feliz e contar sempre com a graça de Deus, deve praticar o bem, fugir de toda a maldade, da falsidade, e possuir em seu espírito as virtudes divinas, do amor, da justiça, da honradez, da humildade, da paciência, da coragem e da mansidão. Mas, sobretudo, deve amar e respeitar o seu próximo como a si mesmo. Então vejam, amados irmãos, que entre todas essas virtudes, Jesus não descartou o amor ao seu próximo, respeitá-los como a si mesmo. É uma virtude muito preciosa para a nossa alma, saber amar e respeitar o seu próximo como a si mesmo. Deus o Pai e Jesus nosso Senhor preparou nestes dias uma santa de grande poder, a Santa Avó Rosa, que viveu nesta terra, formou com Jesus a sua igreja apostólica, formou e preparou o Santo Irmão Aldo, o nosso santo pastor, para ajudar aos que desejam ter em sua alma todas estas virtudes e o conhecimento do bem, a fim de possuírem em seu coração a verdadeira paz e a verdadeira felicidade. Prezados irmãos, aqui está esta mensagem. São 3 mensagens, 2 delas falando a respeito da data natalícia da igreja, e a última falando sobre a felicidade que deve estar sempre presente em nosso coração. Espero que
os irmãos puderam entender e compreender esta mensagem. Tenham esta fé viva na sua alma, que todas as palavras ministradas nos púlpitos de nossa igreja são palavras vivificadas, que vêm dos céus, porque Jesus mesmo afirmou: a palavra que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza as obras. Então isso, amados irmãos, podemos dizer hoje, que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo está conosco, e tudo quanto nós fazemos, tudo quanto nós realizamos, é pela vontade da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, é pela vontade de Deus e de Jesus e de Maria Santíssima. Eles nos dão a verdadeira inspiração para que a reunião seja ela realizada com toda a perfeição. Então é por isso que os amados irmãos e internautas devem aproveitar todos os momentos da nossa reunião, todos, porque são vida, paz e saúde para todos os que a procuram. E eu quero ler para os irmãos o depoimento de fé de uma de nossas irmãs apostólica. Ela reside na cidade de Borá, no estado de São Paulo. E em sua carta do dia 20/2 deste ano, a nossa irmã Adriana Maria Fernandes Santos assim testemunhou: meu filho Enzo Gabriel, em setembro de 2019, teve a primeira crise de alergia, muito agressiva ao seu organismo, aparecendo manchas vermelhas por todo o seu corpo. A princípio, os médicos desconfiaram que fosse dengue, mas logo foi descartado por exames e ele piorava. A alergia aumentava e nós clamamos a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Levamos a médica especialista, que começou a tratá-la como alergia a corantes e conservantes, o que durou 2 anos. Mas os sintomas pioravam. Ele não podia correr sem se agitar, pois as manchas vermelhas apareciam por todo o corpo. Nós clamamos ao Santo Irmão Aldo que nos orientasse, e numa noite sonhei que alguém me falava que era o leite o causador da alergia. Porém, a médica dizia que não era o leite, e pediu alguns exames nos quais foi constatado intolerância severa à lactose. Então começamos a alimentá-lo, somente com produtos zero lactose, e ele sarou. Nunca mais teve nenhuma alergia. Hoje está com 5 anos de idade e com boa saúde. E durante aqueles 2 anos sem diagnóstico, a Santa Avó Rosa o livrou de graves consequências. Está curado, graças a esses santos poderosos, os quais agradeço de todo o meu coração. Assina a nossa irmã Adriana Maria Fernandes Santos. Viram, os amados irmãos, o quanto é importante servirmos o reino dos céus? Viram o quanto é importante aceitar esses ensinos que vieram dos céus para nós? Viram? Aqui está a nossa irmã, que pôde ter na sua alma esta verdadeira felicidade de contemplar, de ver o seu filhinho bem. Foi tratado com um problema, alergia de conservantes, um tratamento que durou quase 2 anos, e ao invés de curar, só piorava. E não era isto. Era alergia contra intolerância severa à lactose. Então, meus amados irmãos, 2 anos, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sustentando na vida daquela criança a sua vida, e principalmente mantendo firme a fé na vida daquela mãe. E depois de 2 anos, então vieram a saber que era intolerância severa à lactose. E confiantes no poder da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, só pela fé, ela pôde conquistar esta maravilha, desta bênção na vida do seu filhinho. E tenho certeza que com esta bênção,
operada na vida daquela criança, eu tenho certeza que toda a família daquela irmã está feliz e agradecidos à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Amém. E para encerrar esta reunião, eu leio mais um testemunho de uma de nossas irmãs, de nossa igreja, que também prova este grande poder de Deus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, operando na vida do povo apostólico, na vida daqueles que crê e confia, e tem a sua fé viva e poderosa, no poder do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa. Eu me lembro que nós temos um dos hinos do nosso coral, que ele diz: antes de nós pedirmos, o Irmão Aldo já está pronto para nos ajudar. E isso é verdade. Essa nossa irmã, nesse seu depoimento de fé, irá dar prova disto. Que muitas das vezes, antes de nós pedirmos, o Irmão Aldo já está pronto nos ajudando. Já está pronto. Por isto, a importância da nossa fé, a importância da nossa obediência, porque são santos e anjos que estão ao nosso lado, que nos protege dia e noite. De dia, quando estamos acordados, sabemos o que está acontecendo. Mas e à noite, quando dormimos? Não sabemos. São esses santos e anjos, comandados pelo Santo Irmão Aldo e pela Santa Avó Rosa, é que nos protege constantemente. Então vejam o que diz essa nossa irmã. Residente na cidade de Montes Claros, no estado de Minas Gerais, a nossa irmã Maria Nadir Soares da Silva, assim testemunhou em sua carta do dia 20 de janeiro do corrente ano. Numa noite, fui acometida com terríveis dores no peito, costas e no braço esquerdo, impedindo de dormir. Clamei pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. E pela manhã, eu fui ao hospital. E após alguns exames, foi constatado que eu havia sofrido um infarto agudo. Porém, confiando no poder da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, clamei por suas bênçãos. Fiz o cateterismo e com injeções anticoagulantes. Os problemas foram solucionados. E com os novos exames foi constatado as minhas veias todas desentupidas, não sendo necessária a cirurgia. Dou o meu testemunho para a honra e glória de Deus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, pois me livraram de graves consequências. Frequento a congregação da Igreja Apostólica em Montes Claros, no estado de Minas Gerais. Assina nossa irmã Nadir Soares da Silva. Para encerrar a reunião, nós iremos ouvir a apresentação de mais um hino pelo coral, que tem como título Teu Amparo.
Eu quero agradecer a presença de todos os irmãos por terem dado o seu tempo para participar desta reunião. Agradeço também aos irmãos internautas que estão crendo na fé apostólica, principalmente na Santa Avó Rosa como nosso Consolador, e no nosso Santo Irmão Aldo, nosso profeta, o nosso pastor, que comanda esse rebanho apostólico para os céus. E convido-os para que, em todas as reuniões de nossa igreja, estejam sempre sintonizados, para que possam aprender mais e adquirirem mais sabedoria, para ter um aperfeiçoamento essencial, para serem conhecidos no reino dos céus como os verdadeiros filhos de Deus. Apesar que, a partir do momento que procuram aderir à nossa fé, o nosso Pai já passa a reconhecê-los como seus verdadeiros filhos. Mas para isso, precisamos adquirir mais sabedoria, para que estejamos sempre próximos do nosso Pai. Vamos todos, em sentido de oração, agradecer a Deus pela realização desta reunião. Bendita e Santa Avó Rosa, agradecemos a Senhora, bem como o nosso profeta e Santo Irmão Aldo, pela realização desta reunião. Temos toda a certeza e consciência em nossa alma que a Senhora, junto com o Santo Irmão Aldo, realizasse esta reunião com a perfeição divina, e que Deus, o nosso Pai, juntamente com Jesus, Maria Santíssima, acompanhados de seus santos e anjos, conosco aqui estiveram e deram da sua divina inspiração para que esta reunião fosse realizada com toda a perfeição e da forma como o nosso Pai espera que as suas reuniões sejam realizadas na sua igreja. Queremos nesse momento a Santa Avó Rosa agradecer à Senhora, bem como o nosso profeta e Santo Irmão Aldo, pela vida preciosa desta igreja apostólica, porque foi através desta igreja que cada um de seus filhos apostólicos puderam conhecer o ministério da Senhora e também a vontade divina do nosso Pai, de fazermos-nos possuidores da herança divina. E para que pudéssemos possuir essa herança divina, precisávamos principalmente de aderir aos seus ensinos. E a Senhora Santa Avó Rosa, que fosses as escolhidas pelo nosso Pai, para estar à frente da sua igreja, a Senhora é quem teve esta grande responsabilidade de anunciar, não só à igreja, mas também ao mundo, a vontade do nosso Pai, através dos seus verdadeiros ensinamentos. Hoje, a Santa Avó Rosa, temos muitos apostólicos espalhados por esse país e até mesmo em outros países, e que nesse momento estão agradecendo à Senhora pela realização desta reunião e pela oportunidade que tiveram e que têm de sempre estarem perante a Senhora em suas orações, sempre agradecendo à Senhora e ao Santo Irmão Aldo pela presença de santos e anjos que nos adornam constantemente em nossa vida. Neste momento, Santa Avó Rosa, eu peço à Senhora que ajude a cada um deles, deles a eles a sua bênção, a sua graça, que eles possam sentir momentos felizes em vossa vida, e que a felicidade que irradia em cada coração, que possa sempre irradiar, sempre com luz firme, e com uma luz que nos dirige, sempre para o reino dos céus. Eu peço nesse momento por esses nomes, que foram trazidos nessa caixinha de oração, onde aqui estão esses pedidos, que seus filhos trouxeram. Muitos pedem por eles mesmos, outros pedem por entes familiares, outros por amigos, por vizinhos, enfim. É algo de alguém que está necessitando da sua graça, ou quem sabe, até mesmo hospitalizado, ou deitado em seus leitos domiciliares, que a Senhora possa atendê-los a todos, deles a eles momentos felizes, e sendo da vontade do nosso Pai, que tenha a sua saúde restabelecida, e possa numa próxima oportunidade, estarem sintonizados com a nossa reunião, e ciente de que a Senhora está operando estas bênçãos na vida de todo o seu povo apostólico, que a Senhora ajude a cada um, para que a cada dia possam ter sempre ânimo forte, de sempre bem te servir na tua Santa Igreja, e principalmente despertar o dom que há no coração de cada um, para lhe ajudar
no desenvolvimento e crescimento da nossa amada Igreja Apostólica. Por isso, ó Pai, ao Senhor, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração e gratidão pela existência da Santa Avó Rosa como Consolador e também desta Santa Igreja Apostólica, que é frutos do seu poder. Parabéns, Igreja Apostólica. Parabéns, Santa Avó Rosa. Amém.